Olá, eu sou a Poliana Dornella, sou médica mastologista e quero agradecer muito pelo convite para estar aqui falando com você sobre sexualidade no tratamento do câncer de mama. Eu gostaria de compartilhar alguns slides para que a aula fique um pouco mais didática. Então, por que é importante falar sobre câncer de mama? Então, em 2020, o câncer de mama ele foi o câncer mais comum diagnosticado em ambos os sexos no ano de 2020. Então, até 2019, o câncer mais comum, considerando ambos os sexos, era o câncer de pulmão. E o câncer de mama, então, ultrapassou o câncer de pulmão em 2020. Então, ele é o câncer mais comum entre as mulheres, é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. O câncer de mama, se diagnosticado em fases iniciais, a gente tem uma grande possibilidade de cura. Então, por exemplo, aqui nos estadios 1 e 2, nós temos mais de 90% de chance dessa mulher se tratar e curar do câncer de mama. Então, como nós temos muitas mulheres acometidas e uma possibilidade de cura alta, então nós teremos em todo o mundo mulheres curadas com sequelas do tratamento. E o impacto na sexualidade é uma das sequelas que o tratamento causa. Então, é muito importante que abordemos esse tema, que tragamos informações para essas pacientes sobreviventes do câncer de mama. Então, hoje, de cada 6 mulheres, uma terá câncer de mama ao longo da sua vida. Então, é muito importante que a gente tenha essas informações para passar para algum parente, ou mesmo caso nós sejamos acometidas. O tratamento, então, do câncer de mama, ele passa por vários estágios. Então, a cirurgia é um dos pilares do tratamento, ela quase sempre é necessária, são poucos os casos em que a gente não vai indicar cirurgia para o tratamento do câncer de mama. A quimioterapia não é indicada para todos os casos, ela é cada vez mais individualizada, então existem exames, né, que a gente faz, alguns testes genéticos que a gente utiliza para saber se aquela paciente tem benefício de fazer quimioterapia ou não. A radioterapia também, ela não é realizada para todos os pacientes, então a radioterapia é indicada de acordo com o estadiamento da doença e também de acordo com a cirurgia que vai ser realizada na paciente. E a terapia endócrina, que é uma terapia que a gente utiliza alguns anti-hormônios para controlarem o câncer de mama. Todos esses tratamentos, eles têm impacto na sexualidade, eles afetam de alguma forma a sexualidade em alguma das fases do ciclo de resposta sexual que eu vou abordar um pouquinho mais adiante. Então, conceituando sexualidade. A sexualidade, ela resulta de uma interação complexa de fatores como anatomia, fisiologia, psicologia, cultura, na qual o indivíduo se insere, e as relações com os outros e as experiências evolutivas durante todo o ciclo de vida. Então, a sexualidade envolve sentimentos de desejo e comportamentos que trazem prazer para o próprio indivíduo e para o parceiro, e a estimulação dos órgãos sexuais primários, incluindo o coito, porém não se restringe apenas ao coito. Então, a sexualidade, ela não se restringe apenas à relação sexual, ela é uma interação de fatores. Então, para eu entender a sexualidade da minha paciente, eu preciso entender qual o contexto cultural, social, qual o contexto psicológico no qual ela está inserida, qual foi a formação religiosa daquela paciente, qual é a relação dela com sua família, com seu parceiro. Então, para que eu possa entender a sexualidade, eu tenho que entender todos esses fatores, aliados à condição histórica e à civilização, à cultura na qual aquela mulher está inserida. Então, fazendo uma pincelada, né, na visão histórica da sexualidade feminina, então, lembrando lá da antiguidade, então a gente observa o seguinte, que lá na antiguidade, a liberdade sexual, ela não fazia uma referência à noção de pecado ou de moral. O sexo, ele era ele era realizado para a busca do prazer, da sensualidade, dos sentimentos de amor. E isso também variava de acordo com a civilização. Então, por exemplo, no Egito, havia uma visão muito positiva da mulher na sociedade e uma visão muito positiva da sexualidade feminina. Então, a mulher, ela ocupava uma posição de destaque
na sociedade egípcia, ela podia ocupar cargos importantes, ela poderia ser proprietária, ela poderia ser escriba, ela poderia ser médica, ela poderia até ser faraó. Então, dava-se uma importância muito grande à figura feminina. Bom, já na civilização grega, tomando como exemplo Atenas, as mulheres elas eram submissas aos seus maridos, elas não poderiam sair sozinhas. E o papel social da mulher ali em Atenas era um papel bem definido, ela era mãe e filha. Então, a casa era o meio de realização daquela mulher. Já na civilização romana, a mulher ela ocupava um papel importante dentro da sociedade, ela poderia ir ao teatro, ela frequentava festas, fazia compras, participava de reuniões políticas, mas ela tinha que se submeter à autoridade do marido. E o divórcio ele era prerrogativa da mulher, então ela tinha essa liberdade de se divorciar. Já na Idade Média, com a ascensão do cristianismo, a sexualidade feminina passou a ser associada à imagem do pecado. Então, o sexo, ele passou a ser imoral. Então, ele era legítimo se era realizado dentro do casamento ou com o objetivo de procriação. Então, a figura feminina ficou muito ligada, a sexualidade feminina ficou muito ligada à imagem do pecado. Isso começou a mudar um pouquinho no século XVIII, então o casamento voltou a ser baseado no afeto mútuo, na compatibilidade sexual. Em 1960, nós tivemos a Revolução Sexual e o desenvolvimento da pílula anticoncepcional. Então, a pílula anticoncepcional, ela deu uma enorme liberdade para a mulher. Então, a mulher, ela passou a desvincular o prazer da procriação. E isso passou a ser uma escolha dela, uma prerrogativa dela. Então, isso tem impacto, né, no que a gente vive hoje com a sexualidade feminina. Para entendermos as disfunções, eu quero falar um pouquinho do ciclo de resposta sexual. Então, o desejo é a primeira fase ali do ciclo de resposta sexual, que é a libido. Em seguida vem a lubrificação da região genital, o entumecimento do clitóris, que a gente chama de excitação. Logo em seguida vem o orgasmo, que é o clímax da relação sexual, e a resolução, que é aquela sensação de bem-estar, de prazer depois da relação. Eu coloquei esse ciclo de resposta para entendermos as fases, mas não necessariamente acontece nessa sequência. Então, é comum que, às vezes, algumas fases se sobreponham ou que mesmo alguma fase esteja ausente. Então, por exemplo, isso não necessariamente vai caracterizar uma disfunção. Então, por exemplo, em relacionamentos duradouros, é comum que a mulher não manifeste tanto o desejo, a libido, mas que após uma excitação, a estimulação adequada, ela manifesta esse desejo. Então, às vezes, essas fases, elas não acontecem necessariamente nessa ordem. Então, a disfunção é um problema em uma dessas fases associada a uma angústia pessoal. Então, para ser caracterizado como disfunção, tem que haver um sofrimento envolvido, né? Um sofrimento pessoal envolvido ali naquele ciclo. Então, nós podemos ter o desejo sexual hipoativo, que é a baixa libido, a excitação prejudicada, que é a falta de lubrificação, de entumecimento da região genital, a falta de orgasmo e a dor durante a relação. E para ser caracterizado disfunção, esse problema ele deve ser persistente ou recorrente. Não basta que aconteça em uma relação ou em algumas relações sexuais. Então, esse problema ele deve ser persistente ou recorrente e durar pelo menos 6 meses. E como que nós avaliamos? Então, existem vários questionários, no consultório a gente usa muito, vários questionários validados. Eu gosto muito desse questionário FSFI, que é um questionário que abrange todos os domínios da resposta sexual feminina. A mulher, ela mesma pode ler e responder sozinha, e em seguida o médico analisa as respostas e dá uma pontuação, e isso possibilita avaliar algumas intervenções específicas, nos permite saber aonde está o problema, em qual fase que está, e nos permite fazer intervenções ali pontuais. Bom, a disfunção sexual, ela é muito presente.
Então, esse trabalho é um trabalho americano que avaliou mais de 40 mil mulheres. Então, esse trabalho encontrou 44% de prevalência de algum tipo de problema sexual. E esse problema, ele gerava uma angústia em 23% das mulheres acometidas. E o problema mais frequente foi a baixa libido, seguido da baixa excitação e da dificuldade de orgasmo. E entre as mulheres com câncer de mama? Então, entre elas, a incidência e a severidade são bem mais intensas. Então, essa meta-análise encontrou que 73% das mulheres tratadas de câncer de mama tinham disfunção sexual. Isso variou de acordo com a cultura também. Por que o tratamento do câncer de mama traz disfunção sexual? Então, a mama é um órgão erógeno, é uma área de prazer, é um símbolo de feminilidade, de empoderamento, é um símbolo sexual. Então, o medo de perder a mama, o medo de algum problema relacionado à mama, então traz para a mulher um medo de não se sentir mais feminina, né? De perder a feminilidade, de perder a atratividade sexual. E o tratamento, às vezes, ele traz impactos na mudança da imagem corporal, então, às vezes, a mulher tem um ganho de peso com a quimioterapia, perde o cabelo, a cirurgia traz sequelas na mama, traz diminuição da sensibilidade na mama. Então, essas mudanças na imagem corporal, elas trazem um novo significado, né? Então, a mulher, ela tem que aprender, ela tem que redefinir aquele corpo, o que aquele corpo tem a ver com aquele self. Então, acontece uma redefinição do que é normal dali para frente. Isso traz também um impacto no relacionamento afetivo, então aquelas mulheres que já têm um relacionamento não estável, um relacionamento problemático, isso é um fator de risco para que elas desenvolvam alguma disfunção. A depressão relacionada ao tratamento traz um impacto na função sexual, e a transição menopausal que ocorre devido ao tratamento. Então, muitas mulheres vão entrar na menopausa ou vão ter os sintomas de menopausa agravados por causa do tratamento. E isso tudo traz um impacto na sexualidade. Quanto ao tratamento cirúrgico, não há um consenso sobre qual tipo de cirurgia que tem mais impacto na sexualidade, mas alguns trabalhos mostram que a cirurgia conservadora, que é aquela cirurgia onde nós retiramos apenas uma parte da mama, e aquelas que a gente retira toda a mama, mas que nós reconstruímos no mesmo momento, então esse tipo de cirurgia, em alguns trabalhos, estão menos associados à disfunção sexual. Mas o mais importante é que a mulher participe ativamente na tomada de decisão. Ela não pode delegar essa decisão ao parceiro ou ao médico. Ela tem que participar na tomada de decisão para que aquela decisão tenha o menor impacto na sua sexualidade. A quimioterapia, ela tem um maior risco, ela traz um maior risco de disfunção sexual, principalmente para aquelas pacientes jovens, porque muitas vezes a quimioterapia vai levar a uma falência ovariana precoce, e isso vai trazer muito sintoma para aquela mulher. Então, ela tem um risco maior de ter um impacto negativo na sexualidade. E a terapia endócrina, que são medicações orais que nós usamos, que são anti-hormônios, então elas trazem também alguns sintomas de menopausa, então podem levar a secura vaginal, a atrofia urogenital, a diminuição da libido, a uma piora da intensidade do orgasmo, a sintomas de ondas de calor. Então, tudo isso traz um impacto na sexualidade. E o tratamento? Então, o tratamento, ele é multidisciplinar. A primeira coisa é informação. Então, a equipe tem que trazer informações detalhadas sobre os efeitos do tratamento na atividade sexual, um esclarecimento de conceitos e uma redefinição do que é normal dali para frente. É importantíssimo que algumas mulheres tenham um acompanhamento psicoterápico. Então, na terapia, às vezes na terapia cognitivo-comportamental, a mulher, ela vai desmistificar muitas crenças, ela vai poder desabafar, né, falar com alguém
que não esteja ligada ali ao seu círculo familiar. Então, é importantíssimo, às vezes, que encaminhemos essa mulher para o acompanhamento psicoterápico. A terapia sexual é muito importante também. O terapeuta, às vezes, ele vai ter um foco sensitivo, sensorial, então ele vai fazer uma dessensibilização daquela experiência negativa, e às vezes nós vamos ter que recorrer a medicamentos para tratar também essa disfunção sexual. Um dos fatores mais prejudicados com o tratamento é a questão da lubrificação vaginal. Então, o tratamento muitas vezes leva à secura, à atrofia urogenital, e tudo isso vai levar a um ciclo vicioso. Então, isso culmina com dor, e a dor leva à baixa de libido, e assim por diante. Então, o tratamento da síndrome geniturinária, que são esses sintomas de menopausa, então, primeiro a gente começa com um tratamento de primeira linha, que é o tratamento não hormonal. Então, nós podemos usar alguns lubrificantes que são usados durante a relação sexual, podem ser à base de água, de silicone, de óleo mineral, de óleo de plantas, e às vezes a mulher tem uma boa resposta com o uso só desses lubrificantes. Quando isso não é suficiente, nós usamos os hidratantes vaginais, que não são hormonais, que são à base de plantas ou polímeros, e esses hidratantes, eles são realizados num esquema de manutenção, então não é durante a relação, a gente faz um esquema de manutenção para melhora do trofismo vaginal. Quando a queixa é só de dor, a penetração, nós podemos usar alguns anestésicos, alguns minutos antes da relação, também, às vezes, a gente consegue uma boa resposta. Muito comum essa dúvida, doutora, posso usar testosterona, posso usar algum hormônio intravaginal? Então, para testosterona intravaginal, não há estudos de segurança, não há dados de segurança, então a gente não indica. A terapia de reposição hormonal, no contexto do câncer de mama, também não há dados de segurança, então nós não indicamos. O estrogênio intravaginal, às vezes, a depender do tempo que a mulher já tratou o câncer, a depender do tipo de câncer, às vezes a gente pode usar alguns estrogênios intravaginais, então isso tudo deve ser discutido com o médico assistente. E uma boa opção não hormonal é o laser também vaginal. Então, o laser, ele traz uma melhora do trofismo, ainda faltam estudos a longo prazo para avaliar o risco-benefício, mas vale a pena discutir com o médico assistente quando aqueles outros tratamentos que eu disse anteriormente falham. Às vezes nós precisamos avaliar uma troca de medicação, então isso tudo deve ser discutido com a equipe multidisciplinar. Às vezes é possível fazer uma troca, um ajuste das medicações, e é importante que iniciemos o tratamento o mais precocemente possível, para que evitemos aquelas mudanças irreversíveis ali no epitélio vaginal. Eu quero deixar como orientação algumas medidas de prevenção do câncer de mama. Então, hoje está muito bem estabelecido que uma dieta rica em gordura e carboidrato aumenta o risco do câncer de mama. Então, uma alimentação saudável, com pouca gordura, com a ingestão controlada de carboidrato, é um fator de proteção, de prevenção. A atividade física é importantíssima, está muito bem estabelecida que a atividade física é um fator de prevenção. Então, o que a gente recomenda é que sejam realizados 150 minutos semanais de atividades moderadas a intensas. Isso tem um grande impacto na prevenção do câncer de mama. O abuso do álcool, então, não devemos abusar do álcool. O álcool é fator de risco para o câncer de mama. E as mulheres devem realizar os seus exames de rastreamento. O exame de rastreamento mais importante é a mamografia. Então, a mamografia é um exame muito simples, é um raio-x da mama. A mamografia ela deve ser realizada anualmente a partir dos 40 anos de idade. É um exame muito tranquilo de ser realizado. Algumas mulheres vão ter um leve desconforto durante a pressão para a realização do exame, mas não é nada que impeça a realização. A mamografia ela apresenta uma redução de risco de morte por câncer de mama em até 30% em alguns trabalhos. Então, ela deve ser feita anualmente entre os 40 e os 74 anos de idade. Para aquelas mulheres que têm 75 anos ou mais,
a gente deve levar em conta a expectativa de vida. Então, se ela tem uma expectativa de vida maior do que 7 anos, se ela tem uma boa saúde, então a gente deve manter o rastreamento anualmente. E aquelas mulheres que têm um alto risco, aquelas que têm uma história de câncer na família, ou que têm história de câncer de ovário na família, então esse rastreamento para essas mulheres, às vezes deve começar antes dos 40 anos, às vezes nós vamos associar outros métodos, como o ultrassom mamário e a ressonância mamária. Então, para essas mulheres, a gente recomenda um rastreamento individualizado. Então, elas devem procurar o médico, o ginecologista, o mastologista, para ver qual é a melhor estratégia para elas. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma entrevista, isso aqui são trechos de uma entrevista de um trabalho feito com mulheres brasileiras, que eu tirei alguns trechos para a gente poder entender. Então, a entrevistadora, ela fazia a seguinte pergunta: nesse tempo, desde que você fez a cirurgia, você e seu parceiro chegaram a parar de ter relação sexual? Então, a primeira paciente respondeu o seguinte: para mim, o início do tratamento foi um caos, porque eu não passei mal com a quimioterapia, mas foi como se passasse um rolo compressor. A gente fica com o corpo moído, cai o cabelo, você se sente assim. Apesar de que meu marido, nossa, me acompanhou em tudo. E feita essa mesma pergunta para uma outra paciente, ela respondeu o seguinte, que ela nunca falou não para o marido, nunca. E a entrevistadora perguntou: o que acontece se a mulher falar não? E ela respondeu: eu tenho a impressão que vai atrair o que não presta. Então, vejamos duas pacientes, né, passando pela mesma experiência ali de tratamento do câncer de mama, e com uma atitude completamente diferente, né? Então, o que eu quero deixar de mensagem? Para a gente entender o impacto que aquele tratamento que nós estamos propondo, qual o impacto que aquele tratamento atinge cada mulher, a gente deve entender em qual contexto aquela mulher está inserida. Qual foi a formação que cada uma dessas mulheres teve da sua família? Qual é a visão que ela tem diante do relacionamento com o parceiro? Qual é o contexto religioso? Né? Qual é a rede de apoio que ela tem? Então, para a gente entender o impacto desses tratamentos, nós temos que individualizar, nós temos que entender cada mulher ali no seu universo. Então, é isso, essa mensagem que eu deixei, que eu gostaria de deixar. Agradeço muito pela oportunidade e estou à disposição caso tenham alguma dúvida.